Em relação aos passageiros em quarentena no nosso país, temos um cumulativo de 10.214 pessoas que estavam em quarentena, sendo que 1.933 ainda estão em seguimento. Gostaríamos também de levar ao conhecimento que, a partir de hoje, passamos a incluir no nosso informe os resultados dos testes de Covid-19 que são levados a cabo nos laboratórios privados ao nível do nosso país. Assim, até dia 12 de abril de 2020, foram testados um total de 679 pessoas suspeitas, dos quais 26 nas últimas 24 horas. Dos novos casos testados, 25 revelaram-se negativos e um foi positivo para o Covid-19. Portanto, atualmente, o nosso país conta com 21 casos de infecção pelo Covid-19, dos quais 13 de transmissão local e 8 importados. É importante sublinharmos que o novo caso, portanto, o caso 21º que estamos a anunciar hoje, é um caso novo, positivo, e um dos contactos relacionados com a investigação que temos levado a cabo na província de Cabo Delgado. Os detalhes sobre este caso serão apresentados pelo meu colega, o Dr. Eduardo Samgudo. O Ministério da Saúde queria aproveitar esta oportunidade para, uma vez mais, reiterar a necessidade do cumprimento rigoroso das medidas de prevenção da infecção pelo Covid-19. Todos nós sabemos e devemos sempre lavar as mãos, sempre com água e sabão, ou cinza, ou usarmos desinfetante. Também é importante todos nós observarmos a etiqueta da tosse. Quando tossirmos ou espirrarmos, temos que proteger o nariz e a boca com o cotovelo ou com um lenço para não transmitirmos a infecção a quem esteja ao próximo de nós, e em seguida lavarmos sempre as mãos com água e sabão, ou com cinza, ou usando desinfetante. É importante observarmos o uso das máscaras. Sempre que estivermos em lugares com aglomerados populacionais, temos que usar as máscaras. E também, como nós anunciamos, é obrigatório o uso das máscaras nos transportes coletivos de passageiros, incluindo os autocarros, os minibus, as motobicicletas ou as motorizadas ambulâncias e o outro tipo de transporte que nós usemos. E também é possível que todos nós contribuamos com a nossa proteção, para além da lavagem das mãos ou cumprir a etiqueta da tosse e usando as máscaras, mas também contribuir um pouco mais fabricando as nossas próprias máscaras. Em nossas casas ou nos pequenos e médios estabelecimentos de alfaiataria e de costura. A máscara caseira pode ser feita usando pedaços de tecido, portanto, capulana ou camisetes ou lenço, e usando uma máquina comum, uma máquina de costura, mas também sem costura pode-se fazer as máscaras. Portanto, nós vamos já distribuímos as normas de utilização das máscaras. Nos próximos programas nós vamos fazer demonstrações de como fabricar as máscaras caseiras usando as máquinas ou sem necessidade de cozer, usando um tecido de, por exemplo, a capulana ou lenço, que nós todos podemos arranjar facilmente. É importante referir que as máscaras caseiras são eficazes apenas quando conjugadas com outras medidas de prevenção que nós sempre divulgamos, particularmente a lavagem das mãos com frequência com água e sabão, ou cinza, ou usando desinfetante, é extremamente importante. Então, nós gostaríamos de aproveitar mais uma vez esta oportunidade que é nos dada para convidar a todos nós, no sentido de observarmos muito particularmente o distanciamento social. Todos nós devemos permanecer em casa
com exceção daqueles que, por atividade laboral, não permita. Infelizmente, temos visto que durante o fim de semana, particularmente hoje, há um pouco de movimento excessivo na cidade, e nós queríamos solicitar aos nossos compatriotas que cada um de nós faça os possíveis um esforço de permanecer em casa, a não ser que, de facto, tenha uma atividade inadiável de trabalho ou de Estado. Nesta conferência de imprensa, como já comuniquei, acompanha-me o Dr. Eduardo Samgudo, que é o diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde, o engenheiro Newton Trindade, que é o diretor nacional de abastecimento de água e saneamento do meio, e a engenheira Susana Laforte, que é a presidente da Autoridade Reguladora da Água. E muito obrigada pela atenção dispensada. Esta era a informação que nós tínhamos para partilhar. O acréscimo será dado pelo Dr. Samgudo, na esperança de que todos juntos, cada um fazendo a sua parte, venceremos a pandemia do coronavírus. E muito obrigada pela atenção dispensada. Dr. Eduardo Samgudo, faz favor. Boa tarde. Queria, em primeiro lugar, desejar uma boa Páscoa a todos, boa Páscoa em casa a todos os moçambicanos. Passo a fazer a atualização em relação à investigação em Cabo Delgado. O país tem neste momento um total de 25 casos positivos, dos quais 13 são de transmissão local e 8 importados. Lembrar que no dia 10 de abril apresentamos nestas conferências de imprensa os resultados da primeira etapa da investigação relacionada com o caso que foi diagnosticado em Cabo Delgado no dia 2 de abril. Esta primeira etapa da investigação decorreu entre os dias 3 e 9 de abril e permitiu a identificação de um total de 66 contactos, dos quais 9 foram positivos para o coronavírus. Imediatamente iniciou a segunda etapa desta investigação. O objetivo desta segunda etapa da investigação era fazer um mapeamento